ADIM 5.090.2014, que está relacionada à correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A discussão sobre a utilização da taxa referencial, TR, como índice de correção do FGTS é de grande importância para os trabalhadores, uma vez que a TR tem sido criticada por não acompanhar adequadamente a inflação e, consequentemente, resultar em rendimentos considerados baixos. A substituição da TR por um índice que reflita de maneira mais justa a inflação anual é uma demanda compreensível por parte dos trabalhadores. O rendimento do FGTS é uma questão relevante, uma vez que afeta diretamente o poder de compra dos fundos acumulados ao longo do tempo. O julgamento da DIN 5.090.2014 no Supremo Tribunal Federal, STF, é um evento crucial, pois decidirá se a TR continuará a ser usada como índice de correção do FGTS ou se haverá uma mudança para um índice de inflação mais justo. Se o STF decidir em favor dos trabalhadores, como você mencionou, os valores corrigidos do FGTS poderiam chegar a uma quantia substancial, o que teria um impacto significativo nos montantes acumulados pelos trabalhadores ao longo do tempo. A revisão do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma ação direta de inconstitucionalidade, sob o número ADIM 5.090.2014, que pede a mudança do índice de correção monetária utilizado. Atualmente, o índice usado para corrigir os valores do fundo é a TR, taxa referencial. Os trabalhadores precisam ficar atentos. O STF, Supremo Tribunal Federal, marcou a data de julgamento da ação que defende a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por um índice de inflação, e não mais pela taxa referencial, TR, mais 3% ao ano, como acontece hoje. Se o STF for favorável ao trabalhador, o montante poderá chegar a cerca de R$ 300 bilhões. Julgamento no STF da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5.090 foi marcado para o dia 20 de abril deste ano. O tema encontra-se em discussão na Corte há mais de 3 anos, sem chegar a uma conclusão. Um dos grandes problemas do trabalhador é o fato da TR estar próxima de zero desde o fim de 2017. O rendimento anual do FGTS é considerado muito baixo, pouco mais de 3% ao ano. Com isso, a correção não reflete o aumento geral dos preços. O desejo de todos os empregados com carteira assinada é que a TR seja substituída por outro índice que cubra ao menos a inflação anual, fazendo com que os trabalhadores não se prejudiquem ainda mais. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 5.090.2014, que se refere à correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Como mencionado anteriormente, a ADIM 5.090.2014 busca a mudança do índice de correção monetária utilizado para o FGTS, substituindo a taxa referencial, TR, pelo uso de um índice de inflação mais justo. O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar, nesta quinta-feira, 20, a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 5.090, que questiona a aplicação da taxa referencial, TR, na correção dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e André Mendonça, que votaram na sessão de hoje, consideram que o conjunto da remuneração do FGTS deve ser, no mínimo, igual ao da poupança. O julgamento será retomado na próxima quinta-feira, 27. Perda patrimonial. Na sessão, os representantes do Partido Solidariedade, autor da ação, afirmaram que, embora o FGTS tenha diversas dimensões, seu núcleo essencial é a poupança compulsória em favor do trabalhador. Também argumentaram que, como a TR é um índice de remuneração de capital, sua utilização na correção das contas do fundo dilapida esse patrimônio, porque não há reposição das perdas inflacionárias. No mesmo sentido se manifestaram
Como terceiros interessados, a Defensoria Pública da União e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CNTS-CUT. Finalidade social. O Advogado-Geral da União, AGU, Jorge Messias, destacou a dimensão múltipla do FGTS, que, além de ser patrimônio do trabalhador, é um importante instrumento para a concretização de políticas de interesse de toda a sociedade. Segundo ele, aumentar o índice de correção reduz a possibilidade de financiamento de obras de saneamento básico, infraestrutura urbana e habitação com recursos do fundo. Também defenderam esse entendimento os representantes da Caixa Econômica Federal, CEF, e do Banco Central. Critério de remuneração. Em seu voto, o ministro Barroso salientou que, de acordo com o entendimento do STF, não há direito constitucional à correção monetária. No caso do FGTS, que é uma espécie de poupança forçada, de titularidade do trabalhador, o saldo é corrigido por um índice inferior ao da poupança. Como os níveis de segurança são semelhantes aos da caderneta de poupança, mas com liquidez inferior, a utilização da TR para recuperar perdas inflacionárias não é razoável. Justiça social. Em relação à utilização dos recursos do FGTS para fins sociais relevantes, Barroso considera ilegítimo impor os custos de uma política pública de interesse da sociedade exclusivamente aos trabalhadores, grupo composto pelos estratos mais vulneráveis e hipossuficientes da população. Para o ministro, a sociedade pode ter que arcar com mais custos para financiar obras de interesse público a baixo custo, mas não é legítimo nem proporcional impor a um grupo o ônus de financiar, com seu dinheiro, projetos e políticas sociais. Nada mais justo do que onerar a todos, sobretudo aos que têm mais, com o custeio de providências que são do interesse de toda a comunidade. Isso se chama justiça social, afirmou. Efeitos prospectivos. Barroso considera que a decisão deve ter efeitos a partir da publicação da ata do julgamento da DIN. Segundo ele, eventuais perdas comprovadas devem ser negociadas pela via legislativa, caso o Congresso entenda que deve se manifestar, ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. Leia a íntegra do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Obrigado. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.